Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Se Liga Concurseiro, um canal voltado para você que se prepara para concursos públicos em todo o Brasil. Né? Aqui nós temos atualidades, conhecimentos regionais, locais, como o de hoje, ok? Nós vamos trabalhar aqui conhecimentos locais de Parnaíba. Curta, compartilhe, ok? Olha só, nós vamos trabalhar aqui conhecimentos locais de Parnaíba. Mas para trabalhar conhecimentos locais, nós temos que situar. Né? No caso, o município de Parnaíba está localizado no estado do Piauí, um estado da região Nordeste, localizado na sub-região do meio-norte do Nordeste brasileiro. O Piauí, do ponto de vista político-administrativo, está dividido em 4 mesorregiões: mesorregião Norte, Centro-Norte, Sudoeste e Sudeste piauiense. 15 micro-regiões e 224 municípios. No caso do município de Parnaíba, o município de Parnaíba está localizado na mesorregião Norte e na micro-região do litoral piauiense. Juntamente com Parnaíba, outros 13 municípios fazem parte da micro-região do litoral piauiense. Parnaíba, Ilha Grande, Luiz Correia, Cajueiro da Praia, Buriti dos Lopes, Bom Princípio do Piauí, Murici dos Portelas, Caxingó, Cocal, Caraúbas do Piauí, Piracuruca, Cocal dos Alves, que se destaca aí vários prêmios na área da educação, São José do Divino e São João da Fronteira. Esses são os 14 municípios que formam a micro-região do litoral piauiense. Ok? Parnaíba, que tem uma participação importante na política, na história política e luta pela independência do estado do Piauí, como também do ponto de vista econômico. É a segunda cidade do ponto de vista econômico mais importante do estado. Né? Tem um pouco mais de 150 mil habitantes, né? o município de Parnaíba, que é um município eminentemente urbano. A maior parte da população de Parnaíba vive no perímetro urbano. É importante porque, professor, sabe, é o segundo maior PIB do estado. Parnaíba contribui com 4,59% do PIB, da riqueza do estado do Piauí. Né? Destaque para o setor terciário da economia, comércio, prestação de serviços, tanto público quanto privado. Né? O setor terciário participa com 86,6% da arrecadação. Depois vem a indústria. Né? Depois vem a indústria. Coloca-se Parnaíba como a capital da indústria no estado do Piauí. Né? 11,3%. E apesar da história de Parnaíba estar ligada, como a história de vários municípios do estado do Piauí, a própria história do Piauí está com a chegada da atividade da pecuária, né, o famoso sertão de dentro, o avanço da atividade da pecuária em função da proibição, né, de desenvolvimento de atividades outras na porção litorânea, que estava voltado para o plantio da cana-de-açúcar, né, a economia do engenho da cana-de-açúcar. A pecuária se interioriza, né, inserindo o Piauí e seus municípios na história do Brasil. Ok? Então, os desbravadores aqui, quando chegaram, né, ocuparam e criaram as primeiras fazendas de gado, mas as primeiras notícias de Piauí veio com um sobrevivente, né, um navegador, Nicolau Rezende, sobrevivendo um naufrágio no litoral oriental do Maranhão, chegou ali na região do Delta, do Parnaíba, viveu por anos entre os índios Tremembés. Tá? Então, as primeiras notícias do estado do Piauí e da área que é hoje Parnaíba, vem ali pelos anos de 1530, 1570. Mas outros desbravadores foram importantes, nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Parnaíba, né, que ao longo do tempo vem evoluindo no seu índice de desenvolvimento humano, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado pela ONU ali na década de 90, né? E nós temos o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que faz esse levantamento. O primeiro IDH divulgado, Parnaíba ficou ali no baixo IDH em 1991, 0,414. Aí veio um outro IDH em 2000, aí nós tivemos uma melhoria, Parnaíba salta para 0,546. E o último IDH, em 2000,
né, Parnaíba veio para 0,697. Hoje Parnaíba tem um médio IDH, já que elevado IDH é a partir de 0,700. E a partir de 0,700 só temos 2 municípios no Piauí, que é a capital, Teresina, e o município de Floriano. No caso, Parnaíba tem no médio IDH. Beleza, pessoal? Muito bem. Olha, vários desbravadores avançaram sobre terras piauienses, né? Mas, no caso de Parnaíba, né, nós podemos fazer referência a um importante, Leonardo de Sá, que veio para essas terras, né, desbravar a área que fica entre o rio Igaraçu, um braço do delta do Parnaíba, e a região da Chapada da Biapaba, na fronteira com o estado do Ceará, né? Passou a ser donatário dessas terras. Mas a grande referência é a chegada de Domingo Dias da Silva, né? Rico comerciante, vindo do sul do Brasil, chegando aqui, se estabeleceu, desenvolveu atividades de comércio, mas principalmente a atividade da charqueada, né? Criação de gado, a produção da carne de sol, a carne de charque, a exportação, né? Produziu fortunas, né? O seu filho, que herdou, um dos seus filhos, né, que também herdou toda essa atividade e riqueza, Simplício Dias da Silva, importante no processo da história da independência do estado do Piauí, considerado um dos heróis, né? Foi importante o desenvolvimento da atividade da pecuária? Foi. Tá? Parnaíba se tornou importante, tanto que ela foi elevada à situação de vila em 1762. Né? Sabe por quê? Olha, nós tivemos a criação da capitania de São José, né, em 1715. Né? Passamos a ter essa autonomia a partir da criação da capitania de São José, que só foi instalada em 1755, ok? E em 1759, quando de fato, ela passa a funcionar e passa a ter autonomia, e quando o governador dessa província era João Pereira Caldas, ele cria várias vilas. Entre as vilas estava a vila de Parnaíba. Tivemos a primeira, que foi Oeiras, depois Jerumenha, depois Santo Antônio de Campo Maior, hoje Campo Maior, Parnaguá, Parnaíba, Marvão, que é hoje uma importante cidade, que é Castelo, no Piauí. Então foram as primeiras províncias que foram criadas. Oeiras, Parnaguá, Jerumenha, Campo Maior, Vila de São João da Parnaíba. Essas vilas ganharam importância em função do desenvolvimento da atividade da pecuária. Parnaíba se insere nesse contexto. Beleza? E aí, então, João Pereira Caldas cria a Vila de São João da Parnaíba em 1762, que passa a ter status de cidade em 1844. Isso está no brasão da bandeira, um dos símbolos de oficiais de Parnaíba, o brasão da cidade, né? Ela foi tirada do brasão da família de Simplício Dias, é bom a gente sempre lembrar disso. Então, Parnaíba ganha importância. E a sua vida política administrativa, professor? Bom, Parnaíba teve vários prefeitos, né? Vários prefeitos. Na situação de intendentes, foram 12 prefeitos. Nomeados foram 9, e depois o restante foram eleitos pelo sufrágio eleitoral. O primeiro prefeito de Parnaíba, um prefeito na situação de intendente, foi Feliciano Gomes de Farias, que foi prefeito de Parnaíba entre os anos de 1893 e 1895. Foi o primeiro prefeito de Parnaíba. Depois tivemos os prefeitos nomeados, e é bom lembrar sempre quem foi o primeiro prefeito. O primeiro prefeito nomeado, dos 9, foi Samuel Antônio dos Santos, que foi prefeito nomeado entre 1930 e 1931. Foram 9 prefeitos nomeados. O restante dos prefeitos foram eleitos, e é bom lembrar que o primeiro prefeito eleito, no processo eleitoral, foi Alberto Tavares Silva, que foi eleito em 1948, e ficou em um mandato de 1948 a 1951. Lembrar que Alberto Silva foi prefeito de Parnaíba por 2 mandatos, em 1948 e 1951, e 1955 e 1959. E o último e atual prefeito é o Francisco de Assis
Moraes Souza, popularmente chamado de Mão Santa, né? Que também foi eleito pelo primeiro mandato em 1989 até 1992, e foi eleito na eleição passada, então desde o dia 1º de janeiro de 2017, está no seu segundo mandato. Ok, pessoal? Parnaíba, uma cidade importante. Ela foi importante pelo fato de, né, quando ali pelos anos de 1850 até mais ou menos 1940, né, depois da transferência, da capital de Oeiras para, né, hoje a confluência do Rio Puti com Parnaíba, Teresina, a capital, né, essa transferência contribuiu muito, né, para o desenvolvimento do estado do Piauí, né, fazendo surgir algumas cidades, Porto Fluvial, Santa Filomena, Floriano, Teresina e o Porto das Barcas. Porto das Barcas, antigamente chamado de Porto Salgado. Nesse processo, sabe, de desenvolvimento administrativo do município, que hoje é o município de Parnaíba, nós tivemos um fato interessante. Vocês sabiam que quando Parnaíba se tornou vila, a sede não foi primeiramente Porto das Barcas? Não. O núcleo inicial administrativo de hoje, Parnaíba, era a Fazenda Testa Branca, escolhida assim por João Pereira Caldas, o nosso primeiro governador. Ninguém entendeu muito, até mesmo porque a Fazenda Testa Branca estava fadada a um fracasso, né? Não tinha grandes possibilidades de desenvolvimento. Ao contrário do Porto das Barcas, né? O porto, né, fluvial, entrada e saída de produtos do estado do Piauí, né, para o restante do Brasil, em função da navegação do rio Parnaíba, que foi importante entre os anos de 1850 e 1940. Quase tudo que o Piauí produzia e exportava se dava pela navegação, navegabilidade do rio Parnaíba. E aí, com o crescimento da região do Porto das Barcas, com o maior número de pessoas brancas, escravas, maior número de residências, nós tivemos um fato interessante, né? Em 1759, a Câmara de Vereadores é transferida para o Porto das Barcas, né? Em 1959. E com essa transferência, nós tivemos a proibição por parte da Câmara de Vereadores da construção, né, de novas moradias ao redor da Fazenda Testa Branca. E aí, nesse processo, é lógico, o ganho de importância do Porto Salgado, Porto das Barcas, nós tivemos a transferência do centro administrativo da Fazenda Testa Branca para o Porto das Barcas, quando do governador Gonçalo Botelho de Castro, né, que transfere para o Porto das Barcas em 1770, né, a administração do município para o Porto das Barcas. Ok, pessoal? Parnaíba é uma cidade histórica importante, tá? Se torna e ganha status de cidade em 1844, deixa de ser vila em 1762, passa a ser estado de cidade em 1844. Importante cidade do ponto de vista histórico? Com certeza, né? Nós tivemos o Instituto do Patrimônio Histórico, o IPAM, né, em 2011, produziu, né, o tombamento, né, de um conjunto, né, histórico e paisagístico em 2011. Algumas áreas foram tombadas, são mais de 800 imóveis tombados pelo patrimônio histórico em 2011. Né? Nós podemos citar dessas áreas, né, tombadas pelo patrimônio histórico, a Praça da Graça, a Estação Ferroviária, a Praça Santo Antônio, o Porto das Barcas, a Avenida Getúlio Vargas, foram tombadas pelo patrimônio histórico, né? Um conjunto paisagístico que tem, de fato, ser preservado. Ok, pessoal? Bom, eu coloquei aqui para vocês um conjunto enorme de informações sobre a cidade de Parnaíba, né? Uma cidade que apresenta aí um clima tropical, né? Com chuvas muito bem definidas ao longo do ano, 2 estações, né? Uma cidade
tem mais de 150 mil habitantes, de acordo com o último censo divulgado, né? Uma cidade que é considerada a capital do Delta, né? Uma área de abrangência do litoral oriental do Maranhão, passando pelos 66 quilômetros do litoral piauiense, indo até o litoral do Ceará, né? Lembrando que o rio Parnaíba forma um braço de forma delta no seu litoral, abrangendo terras tanto do Maranhão quanto do estado do Piauí. Tá? Lembrando que o delta do Parnaíba é uma APA, Área de Proteção Ambiental Federal, ok, pessoal? Da administração do IBAMA. Então, todo esse conjunto de informações eu coloquei para vocês aqui nesse pequeno vídeo, né, contribuindo para você que vai fazer o concurso do município de Parnaíba. Tá legal, pessoal? Olha só, curta esse canal, né? Se inscreva, né? Se liga concurseiro, curta, compartilhe. Um grande abraço, pessoal!